Pronto. Então, vou voltar aqui um pouquinho. Bom, gente, boa noite. A gente vai começar fazendo a live baseado aqui na prova que vocês fizeram aí, o pessoal que fez domingo, né, do magistério de língua portuguesa, com o texto Por que não existem lojas McDonald's na Bolívia? Né? Esse texto foi tema da prova e aí a gente vai discutir as 10 questões. Cerca de 37 mil lanchonetes do McDonald's funcionam hoje, espalhadas por todo o mundo. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá perfeito. Estou te ouvindo bem. Perfeito, vamos lá. Nenhuma delas, porém, na Bolívia. A maior rede de restaurantes do planeta e uma das marcas mais populares e lucrativas que existem, o McDonald's, possui estabelecimentos em 121 países. Mas após anos de esforços infrutíferos para conquistar a população boliviana, teve que fechar as portas após 14 anos por lá. O motivo fundamental do fracasso da rede de Arcos Dourados da Bolívia foi o puro e simples prejuízo comercial. Em resumo, a população do país não gostou do que comeu e o McDonald's faliu. Antes do fracasso, porém, a chegada do McDonald's na Bolívia, inicialmente, causou comoção entre a população da capital, La Paz, onde a primeira lanchonete foi inaugurada em 1997. O país vinha de uma de suas maiores crises econômicas e, nos anos 90, experimentou uma abertura radical à política econômica neoliberal, que trouxe investidores estrangeiros e a rede de fast food. Consta aqui, nos primeiros dias após a inauguração, o McDonald's de La Paz era capaz de parar o trânsito da cidade. Aos poucos, porém, o interesse caiu. O plano econômico naufragou na Bolívia, assim como afundou o McDonald's. Era um país economicamente pobre e orgulhosos de suas tradições culinárias. A comida do McDonald's era considerada cara e ruim. Ainda assim, 8 lanchonetes foram inauguradas por lá entre 1997 e 2002. As cidades de Santa Cruz de la Sierra e Cochabamba também receberam filiais. Os esforços para conquistar o público boliviano incluíram oferecer temperos e lanches típicos, como molho de, eu acho que é iajua, né? Eu não sei espanhol, né? Boliviano, essa língua deles, mas acredito que seja isso. Feito com tomate e pimentas variadas, ou as famosas saltenhas, tradicional pastel normalmente recheado com carne, popular em todo o país. As adaptações pouco adiantaram, e se McDonald's na Bolívia jamais chegou a ser lucrativo. O texto não é um texto difícil, né? Ele vem falando da rede de fast food bem conhecida, que é o McDonald's. Como é que o McDonald's chegou na Bolívia, né? Como é que foi feita essa inauguração? Por que fracassou, né? Então você vai vendo trechos do texto, né, marcados aí em parágrafos muito tranquilos, né? Um texto acessível, um texto fácil. Vamos lá. A primeira questão, né, vai falar aí sobre o texto proposto, assinale a opção correta. Bom, gente, prova só vai ter uma opção correta. O que eu ensino para os meus alunos sobre interpretação de texto? Primeiro que você não vai interpretar nada, porque se você interpretar alguma coisa, você vai errar. Você vai escrito no texto. Então, o que você vai responder aqui vai ser extraído do próprio texto, tá? Não é sobre a sua inferência sobre o texto, é sobre o que você vai ler e retirar do texto para responder. Todo mundo entendeu isso, sim ou não? Meninas? Sim, a Bárbara, minha voz está saindo direitinho?
Está cortando Oi? um pouco fora. Cortou um pouquinho? Vocês não conseguiram me ouvir? A leitura do texto? Consegui, professora, deu para ouvir, mas parece que estava um pouco lento em algumas partes, mas deu para ler, deu para entender. Algumas interrupções. É Rodrigo que está falando? Sou eu. Ai, meu amor, que saudade de você. Saudades, é verdade. Olha só, também, poxa. Joyce foi lá na online. Deixa eu falar uma coisa para vocês, para a gente diminuir um pouquinho, ver se vocês conseguem fechar a câmera, fechar o microfone de vocês. E aí, quando for falar, abre câmera, abre microfone, para ver se a gente consegue deixar menos carregado, tá? Vamos lá, olha só. Deixa eu ver, alguém está falando aqui no chat, som falhando, está picotando um pouco, mas talvez seja por isso. Melhorou, gente? Agora Estão sim, conseguindo professora. me ouvir bem? Tá. Melhorou. Vamos lá. Perfeito, então. Vamos lá. O McDonald's, sendo a maior rede de fast food, com mais de 30 mil lanchonetes pelo mundo, não agradou aos bolivianos, fechando após 14 anos de funcionamento. Isso está escrito dessa forma no texto? Tá, gente? Sim ou não? O que vocês me dizem sobre essa primeira alternativa, sendo a maior rede de fast food? No texto do Está planeta. escrito que ele é a maior rede de fast food? Não está escrito isso, né? O texto não vem dizendo que ele é a maior rede de fast food, concordam? Perfeito. Então, a gente já sabe que essa alternativa A está furada. B, um dos motivos que levaram a rede a fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano, que não queria consumir os produtos da rede norte-americana. Gente, no texto está dizendo isso? Tem isso dentro do texto? Não. Se não tem, vocês não vão interpretar nada. Se não tem dentro do texto, não é isso. A primeira lanchonete instalada no país causou um verdadeiro alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o capital estrangeiro em uma política neoliberal. Está escrito isso? Não. Também não. Agora vamos para a nossa alternativa correta. A rede tentou conquistar os bolivianos, servindo as famosas Iajua, tradicional pastel recheado de carne, sim. Está lá isso, né? Não, no professora. último parágrafo. Professora, esse Iajua Errado, são pimentas, é feito com tomate e pimentas variadas. Isso, não é isso pastel, mesmo. pastel é outro nome. Isso. Está com a informação trocada. É letra A. É a letra Gabarito A. é letra A. Desculpa. É letra A mesmo. Espera aí, é verdade. Acabei de ver aqui que é isso aí mesmo. Está trocado aqui. Está trocado. Tradicional pastel recheado de carne e molho à base de tomates e pimentas variadas. Não, as saltenhas que são o pastel normalmente recheado de carne. Está trocado, sim. Espera aí. Deixa eu olhar aqui a alternativa letra A de novo. O McDonald's é a maior rede de fast food com mais de 30 mil lanchonetes pelo mundo, não agradou os bolivianos, fechando após 14 anos de funcionamento. Espera aí. Muita calma nessa hora. Tá logo no início, no primeiro parágrafo, está falando que é cerca de Sim, 37 a maior rede aqui, ó, a maior rede. A maior rede de restaurantes do planeta e uma das marcas mais populares e lucrativas que existem, possui estabelecimento 120 em um país, mas após anos de esforços infrutíferos, teve que fechar. Tá certo, é a letra A, tá aqui. Vou grifar aqui, tá, gente? Vou deixar grifadinho aqui, ó. Tá aqui. Tá certo vocês, é letra A. Tá, é isso mesmo. Eu que confundi aqui, porque agora que eu vi que isso aqui está trocado mesmo, né? São pimentas variadas, está trocado. É letra A, tá? Letra A, sim. Vamos lá.
2. Consta que após a inauguração, o McDonald's era capaz de parar o trânsito, porém o interesse caiu. O plano econômico naufragou na Bolívia, assim como o McDonald's. Vamos lá. Os vocábulos trânsito e econômico são proparoxítonas, cujas sílabas átonas... Gente, se a sílaba é a mais forte, ela não é uma sílaba átona. Que são proparoxítonas são, pela regra, todo proparoxítona, toda palavra proparoxítona é acentuada. Porém, são sílabas tônicas e não átonas. Então, essa A está fora. Todo mundo concorda até aí? Sim. Letra B. Os vocábulos trânsito econômico possuem a mesma regra de acentuação gráfica. Trânsito, proparoxítona, sílaba tônica na antepenúltima. Econômico, proparoxítona, sílaba tônica na antepenúltima. Tem a mesma regra de acentuação, gente? Sim. Sim. Então, letra B de bola. Todo mundo concordou com esse gabarito aqui? Sim, professora. Perfeito. Deixa eu colocar um negrito aqui. Tá. Vamos para número 3. Cerca de 37 mil lanchonetes do McDonald's funcionam hoje espalhadas por todo o mundo. Vocês vão ver aí que as palavras 37, lanchonetes, McDonald's, todo o mundo estão negritadas e sublinhadas, não é isso? Assinale a alternativa que contenha somente substantivos. Gente, vou recuperar uma coisa aqui. O que é um substantivo? O que é uma palavra? Quando uma palavra ela é considerada substantivo? O substantivo ele nomeia coisas, ele nomeia lugares, ele nomeia pessoas, ele nomeia objetos, ele nomeia sentimentos, não é isso? Porque, por exemplo, o meu nome é Bárbara, é um nome próprio, é um substantivo próprio, né? Eu peguei o grampeador. Grampeador é o nome que eu dou para isso aqui. É um substantivo comum, concreto. Agora, se eu digo que eu tenho amor, amor é um sentimento, né? É um sentimento e é algo que depende de alguém para sentir. Então, é um substantivo abstrato. Mas tudo isso é o quê? Substantivo. As pessoas confundem muito substantivo com adjetivo. O substantivo ele dá nome a algo. O adjetivo ele qualifica, ele caracteriza algo. Então, normalmente, o que acontece? Eu tenho o meu substantivo, que é o grampeador. O adjetivo ele vai acompanhar o meu substantivo. Então, se eu digo grampeador azul, azul é uma qualidade que eu estou dando para o meu grampeador. É um adjetivo, não é isso? Sim ou não, gente? Hein, gente? Sim, não é isso? professora. Isso era a primeira coisa que vocês tinham que fazer nessa questão. Refletir antes de marcar sobre o que é substantivo e o que é adjetivo, tá? Para já não ter nenhuma dúvida aí. A gente vê também que 37 é um numeral. Todo mundo concorda? 37 é o quê? Um numeral. Você está contando, né? 1, 2, numeral. E todo é o quê? Vocês conhecem todo? Pronome. Todo é o quê? Pronome. Tudo, todo, nada. São pronomes o quê? Indefinidos. Se eu digo tudo, você não sabe o que é tudo. Se eu digo nada, você não sabe o que é nada. É um pronome indefinido, tá? A primeira coisa que vocês tinham que entender é isso. Dessas palavras, a gente já identificou que 37 é um numeral, que todo é um pronome. Agora a gente vai olhar para lanchonete. O que é lanchonete? Lanchonete é um nome dado para algo, né? Para um lugar onde vende lanche, não é isso?
Então, é um substantivo comum. O que é McDonald's? É um nome próprio de uma rede de fast food. Não é isso? Assim como eu tenho o nome da rede de fast food, eu tenho meu nome, que é Bárbara. Rodrigo tem o nome dele, que é Rodrigo. Joyce tem o nome de Joyce, que é um nome próprio, um substantivo próprio, não é isso? Então, já sei que lanchonete é substantivo, McDonald's é substantivo. E mundo? O que é mundo, gente? O mundo. Né? O mundo é o lugar onde a gente vive. Também é um substantivo. E antes disso, agora, a gente vai marcar ali. Qual é a questão onde tem somente substantivo? Letra A. Ficou fácil? Ficou. Foi sim, não ficou? Foi. Mas é o que eu falo. Eu não aconselho ninguém a sair respondendo. A pessoa primeiro ela tem que parar, olhar o enunciado da questão, né? Tá pedindo substantivo. Antes disso, eu vou olhar para as palavrinhas que estão lá em cima e vou tentar identificar quais são substantivos e quais não, porque aí eu já vou para responder a questão de uma forma mais fácil, mais serena, mais assertiva. Tá, gente? Deixa eu ver só aqui o chat. Tá, o pessoal estava aqui respondendo. Beleza. Então, todo mundo... só vou pedir para fechar o microfone, quem estiver com ele aberto, para não carregar aqui e também não sair nenhum som junto comigo, que estou ouvindo uma televisão. É dia da prova de 25. Vamos lá. Questão de número 4. Vamos lá. O motivo fundamental do fracasso da rede dos Arcos Dourados na Bolívia foi puro e simples prejuízo comercial. Gente, assinale a opção que contenha apenas adjetivos. Acabei de explicar para vocês o que é substantivo e o que é adjetivo. Se eu digo que o ensino é médio, ensino é um substantivo, né? O ensino. Se eu digo que ele é médio, ensino médio, eu estou classificando o ensino. Eu estou caracterizando, eu estou adjetivando. Então, médio é um adjetivo. Se eu digo que o ensino é fundamental, fundamental também é um adjetivo. Não é isso? Porque está classificando a palavra ensino. Não é isso, gente? Então, fundamental, a gente já sabe que é um adjetivo. Fracasso. O fracasso. Fracasso é o quê, gente? Um substantivo. O fracasso, a inteligência, a emoção, o amor, tudo isso são substantivos abstratos, né? Que precisam de alguém aí para sentir, né? Então, a gente já sabe que fracasso e fundamental são adjetivos. Rede. O que é uma rede? Rede, né? Uma rede de compartilhamento. Uma rede de supermercados. É um substantivo, né? Uma rede. Né? Um nome que a gente dá para algo. Então, substantivo. Arcos dourados. Né? Arcos é um substantivo, dourados é um adjetivo que qualifica a palavra arcos. Puro. Se eu digo que ele é puro, puro é um adjetivo que eu estou dando para ele, né? Porque ele poderia ser impuro, ele poderia ser maldoso. Se eu falo aquele menino é puro, eu estou adjetivando, né? Eu estou trazendo qualidade para o menino. E simples é a mesma coisa. Porque se eu digo que a tarefa é simples, eu estou qualificando a tarefa. Mas eu poderia dizer que aquela tarefa foi o quê? Complicada. A partir do momento que eu classifico, que eu trago característica, que eu atribuo qualidade, eu tenho adjetivo. Tá? Comercial, a mesma coisa. Se eu falo assim, o anúncio, né? A propaganda, substantivo. Se eu digo anúncio, é comercial.
Comercial, eu estou trazendo uma qualidade para o anúncio. É um adjetivo, tá? E aí, dentro disso agora, a gente vai marcar aqui as nossas assertivas, né? Eu preciso procurar uma alternativa que tenha só adjetivos. Puro é adjetivo? É. Simples também, mas Arcos não é. Então, nossa B está fora. Comercial é adjetivo? É. Puro também é, mas fracasso não é. Está fora. Dourados é adjetivo? Sim. Comercial é adjetivo? Sim. Fundamental é adjetivo? Sim. Sim. Então, a nossa assertiva é letra C. Não é isso? Letra C. Vamos grifar a letra C. Todo mundo entendeu a explicação? Todo mundo marcou a letra C? Como é que vocês estão indo até aqui? Sim, professor. Sim. Todo mundo está entendendo? Até quem errou está entendendo a explicação? Sim. Beleza. Vamos lá. Questão de número 5. Em resumo, a população do país não gostou do que comeu. E o McDonald's faliu. Assinale a opção correta. Na frase, há 3 artigos no singular. Gente, o que é artigo? O artigo ele vai acompanhar o nome, não é isso? Ele vai definir um nome ou ele vai indefinir. Se eu digo assim, um grampeador, um é artigo indefinido. É um grampeador qualquer. Se eu digo o grampeador, é esse grampeador aqui, estou definindo. Isso é artigo. Ele pode ser definido, o, a, os, as, ou indefinido, um, uma, uns e umas. Tá? Beleza. Nessa frase aí, tem 3 artigos no singular? Aonde? Tem. Porque... Oi? Tem. Aonde? A, Não. o D mais o O, aí tem outro. Não é. funciona assim? D mais O não é artigo, é preposição mais artigo. É uma preposição Então, contraída. por isso que ficou muito difícil, porque eles consideraram. Não podem considerar isso, Professora, não. Não podem. essa questão Não. está muito polêmica. Cada um está dando uma resposta. Não, tá olha muito só. polêmica. Eu peguei um gabarito. Não foi Ô, isso que eu vi, não. Ô, professora, Eles eu estão já dando ouvi. correta a letra B. Eu Não, também. eu já ouvi vi os dois professor casos. falando. Só um minutinho. Só um minutinho. Só para completar aqui, eu vou abrir voz para vocês. Olha só. D mais O não é artigo nunca, porque quem manda é a preposição. A preposição, ela se sobrepõe ao artigo. Ela só precisou dele para fazer a contração. Tá? Então, ali não é artigo, que é a preposição que manda. Tá? O que existe ali é uma contração do artigo, porque não poderia ser a população de país. É do. Então, tem a Travou, contração. professora. Travou Quando eu na hora falo da sua de explicação. artigo, Travou, professora. vou voltar lá. Estão conseguindo me ouvir? Quem tiver com o microfone aberto, por favor, fecha para não carregar. Olha só, quem também tiver com a câmera aberta pode fechar, porque aí a internet fica menos carregada. Vamos lá, olha só. A preposição, ela contrai com o artigo. É uma contração, mas quem está mandando é a preposição. Quando ele pergunta lá sobre artigo, quando ele afirma aqui sobre artigo, que há 3 artigos, eu estou falando de artigo puro, definido ou indefinido. Eu não estou falando de artigo com preposição, gente. Isso aí não tem nem cabimento. Tá? Ir por aí não teria cabimento, porque a preposição ela vem na frente, tá? É ela quem está mandando e só tem uma contração aí. Então, essa é sem razão de ser, tá? Ô, professora,
eu vi já professores falando que esse o aí é um pronome, porque tem valor de aquilo. Não, não é esse Dudô, o. né? Dudô que Olha É o só. outro, é eu o vi a segundo mesma o. coisa. É É o o segundo outro, do. é o outro o. Mas o Olha outro só. O também fica o D mais aquilo, esse aquilo, ele vai ser considerado? Só um minutinho, gente. Um minutinho só. Peraí. Só um minutinho, gente, que eu tive que. A campainha tocou aqui, eu só fui jogar uma chave. Vamos lá. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim, professora. Vamos lá. Vamos voltar lá, peraí. Olha só, primeira coisa, esse primeiro do, que fique bem claro, é uma preposição de mais artigo o que contraiu. Tá? Isso não é artigo, é uma preposição contraída. Tá? O segundo, em resumo, a população do país não gostou daquilo. Aí sim, a gente tem um pronome relativo. Daquilo que comeu. Tá? Então, vejam bem. Professora, Fala, Rodrigo. aí no caso, segundo outras correções, teriam dois pronomes, porque seria o demonstrativo no daquilo e o que seria pronome relativo. Não. Eu não Daquilo, vejo assim. comeu, eles remetem Não. ao que vem atrás. Comeu o quê? Comeu aquilo. Não, eu não vejo assim. Vou falar por quê, tá? Só tem um pronome. É o Em quê? resumo, a população do país Eu acertei, não marquei letra B. Na é hora a eu só vi letra isso, B. É a letra B. mas a correção diz E eu vou explicar por quê. Olha só. Vem no meu raciocínio. Em resumo, a população do país não gostou daquilo que comeu. Não gostou daquilo que comeu. Percebem? Daquilo que comeu. Não tem dois pronomes. Tem um pronome aí. Então, gabarito, eu acho que está errado, porque Aqui é a letra B, gente. Existe só um pronome. Ó. e o prazo para recurso é Qual o hoje. gabarito oficial? Ó, o Gente, Vou dar uma olhada aqui. gabarito. Só um O minutinho, gabarito gente. oficial tá a letra B mesmo. É letra Pronome B. Pronome. Só Eu tem marcaria isso. a letra B. Sinceramente, eu também enxerguei. Eu também nome. eu É a marquei letra letra B, B. mas Não tem É B, como. só tem um pronome relativo. É a B de bola. Não tem outra forma. Olha, conjunção aqui, por exemplo. 2 conjunções. Não tem. 4 preposições, muito menos, sendo uma que se repete. E a questão de 3 artigos no singular, não tem. Eu teria a população, que seria um artigo, e o McDonald's. Eu só tenho 2 artigos. O outro, já expliquei, é a preposição que manda. Eu tenho uma preposição contraída. Tá? E aqui eu não tenho 2 pronomes, eu tenho um pronome. A população do país não gostou de quê? Daquilo que comeu. Percebem? Professora, esse que aí
não poderia ser uma conjunção integrante, porque eu marquei que existiam duas conjunções. Eu até agora não consegui entender. Tá maior polêmica essa questão e eu realmente eu não consegui entender ainda. Olha, eu só consigo enxergar esse do que como daquilo. Aham, entendi. É, porque assim, eu não Porque, tô olha conseguindo só, enxergar. se você tirar o que, eu vou tentar te explicar. Está aparecendo uma coisa para mim aqui, please. O meu microfone está aberto. Deixa eu ver se some isso aqui. Sumiu. Vamos lá. Eu não consigo, se eu tirar daqui, ó, em resumo, a população do país não gostou daquilo. Eu não tenho como ter o daquilo se eu não tiver o que junto. Como é que eu vou fazer o daquilo? O daquilo, ele está dentro do pronome, dentro dessa relação com o pronome relativo. Vocês estão percebendo o que eu estou falando ou não? Professora, eu Professora. entendi. Ó, Ficaria olha só, é como se esse que e essa preposição antes, ela formasse o daquilo, como se fosse dentro desse que. Vocês estão conseguindo perceber? Mas, Professora, Eu não sem consigo, só um minutinho, eu não consigo separar. Eu não consigo separar o que do daquilo, gente. É como se o daquilo tivesse dentro desse que. Vocês estão percebendo o que eu estou falando? Mas mesmo se eu colocar Isso daquilo que comeu, não fica daquilo comeu. É daquilo Se que fosse pra comeu, juntar ficariam do dois. que, continua tendo o que. Daquilo que comeu, não fica daquilo comeu. É daquilo comeu. Sou estranho. Eu também acertei, mas sou estranho. Vamos lá. Eu também, mas Em na hora- resumo, a população do país não gostou de quê? Não gostou de quê? Daquilo que comeu. Daquilo o qual, não é isso? Comeu. Tá. Gente, não tem É outro conjunção. raciocínio. Ô, professora, eu fui por dedução, porque não tem 3 artigos, impossível, só tem 2. Exatamente. Não achei conjunção aí, porque... E 4 preposições também não tem. Então, não tem outra alternativa a não ser D, mas eles estavam aí falando daquilo aí, que mudou, que era D mais O. Aí eu achei estranho também. Mas olha só, o principal que vocês precisam entender quem não gosta de alguma coisa, não é isso? Não é isso, gente? Sim. Hein? Sim. Não gostou de quê? De quê? Daquilo que comeu, daquilo o qual, aquilo, aquela coisa a qual comeu. Percebem? Então, o pronome relativo. Tá aí também. Está o demonstrativo e estão os dois pronomes. Mas o demonstrativo, ele não está aí, meu amor. Ele está dentro do relativo. O que é um pronome relativo? É aquele que se remete ao anterior, não é isso? É aquilo que tem um termo antecedente, Isso. não é? Tem um termo antecedente. Tá. Quem é o termo antecedente aí? Seria o aquilo. Aquilo? Não gostou daquilo? Mas é como se fosse uma coisa única aí, porque o relativo, ele substitui. O problema é que eu não tenho daquilo. É como se o daquilo ele tivesse suprimido aí dentro. Eu não tenho daquilo exposto. Tenho daquilo exposto? Não tenho. O que eu tenho na frase sintaticamente? Olha para a frase. Vocês vão matar a charada agora. Olha para a frase. O que vocês veem depois do verbo gostou?
Depois do quê? Picotou, não ouvi. Depois do verbo gostou, tem alguém de câmera aberta, gente? Se der para fechar, para não carregar, não sobrecarregar. Olha só, depois do verbo gostar, tem uma pessoa, Jéssica, está de câmera aberta. Depois do gostar, não gostou, o que vocês veem depois? O que vocês veem, gente, depois? A contração, né? A contração da preposição com o... Vem uma preposição, D mais O. D mais O. Vocês não veem pronome, certo? Vocês veem uma preposição com o... Não é preposição isso? com o artigo. Isso. E o que vem depois? Vem o que eu pensei que fosse uma conjunção. Aqui é o pronome. Um pronome. É o pronome. Só tem um pronome, gente. Professora, mas esse que não poderia estar falando que a oração é objetiva indireta? Não. Não tem isso? Não poderia ser uma conjunção integrante? Em resumo, a população do país não gostou. Não gostou. Não gostou de quê? Porque, olha só, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Esse do que comeu é como se essa oração ela completasse... O verbo gostar, ele é transitivo indireto, sim, tá? Quem gosta ou não gosta é de alguma coisa. Percebem? Ele tem a transitividade indireta. Então, respondendo essa oração indireta, é como se eu tivesse uma oração adjetiva respondendo a uma objetiva indireta. Rodrigo, você consegue enxergar esse raciocínio? É como se estivesse respondendo. Se inverter, bota assim: o McDonald's faliu porque a população não gostou do que comeu. Daquilo que comeu. Daquilo. Isso aí. Só tem um pronome. Só tem um pronome, que é o daquilo. Então, professora, eu não fiz essa prova, mas aí eu peguei ela para poder fazer em casa. Eu achei a resposta a letra B. Mas aí o gabarito está letra A, não entendi nada. Não, o gabarito não está letra A, não. Gabarito não está letra A, não. Quem viu o gabarito letra A? Acho que é B. Gabarito é B. Não, gabarito é letra B. Gabarito está letra B. O Gabarito gabarito está B letra de B. bola. Gabarito é letra B. Isso, mas tem muitos professores que estão corrigindo a prova e estão falando que a correta é a letra A. Eu também não consigo enxergar. Eu não consigo enxergar nem a A nem a B. Para mim, ainda são duas conjunções. Peraí, mas que professor que conseguiu enxergar três artigos? Não, gente. É porque eles estão falando que esse do é artigo. Eu não consigo ver ele como artigo. Eu vejo mas ele não como pode uma ser preposição com artigo. É artigo preposição com artigo, gente. Aí não. Não eles tem estão como. falando que esse D mais O. Olha só, Artigo. preposição é uma coisa, artigo é outra. Não tem como, não. Eu discordo, eu marco que existe só um pronome daquilo. Vocês conseguem vir nesse raciocínio? Sim, é uma contração do D mais O. É uma contração. O Sempre vai valer a preposição, né, professor? Oi? Porque não tem como, vai continuar, não vai ser artigo, porque é do. Exatamente. Gente, que isso sirva de lição. Da e do não são artigos, gente. É preposição contraída com artigo. Agora, fazendo você olhar... live com mais de 500 pessoas. Gente, agora, se você for olhar lá na classe de palavras, vocês vão ver que artigo é o quê? O, a, os e as. Sim. Vai cair na prova, todo mundo errar.
D mais Mas O todo não é mundo- artigo, é Todo mundo não, preposição. porque eu de primeira não ia marcar essa. Eu com Eu certeza também não, eu ia na colocaria. B, com certeza. Só que Mas agora, você na está próxima falando que tem prova, professor dizendo que isso é artigo? Não pode. tem, e tá dizendo que o segundo do é D mais aquilo, e esse aquilo tem valor de pronome. Aí fica um com valor de preposição e o outro com valor de pronome. Gente, meu Deus. Não Ai, pode. gente, deixa eles ensinarem errado. É menos que um Professora, e pouquinho. esse E de E o McDonald's, esse E é conjunção, né? Sim, o McDonald's. Eu tô, em resumo, a população do país não gostou do que comeu. E o que mais aconteceu? E o que mais aconteceu? Sim. Eu tô trazendo mais uma ideia aí, não tô, Aí não tô colocou o uma McDonald's vírgula porque faliu. mudou o sujeito, né? Aí Isso colocou a aí, letra, isso né? A aí. conjunção E, no Sim, uma idêntico. conjunção E, com certeza. Agora, você falar para mim que existem 4 preposições, não tem. 2 conjunções, aonde que tem 2 conjunções? Não tem também. 2 conjunções. Só se eu considerasse esse que aqui conjunção. Foi isso que eu considerei, professora. Para mim, ainda não consegui enxergar isso que a senhora Não, falou. mas não está explicando. Esse que não está explicando. Não tem como ele ser conjunção. Seria a Mas ele não conjunção está de quê? Ele não está introduzindo uma oração objetiva indireta? Não seria uma conjunção integrante? Isso que eu não tô. No meu raciocínio seria isso. Eu não consegui entender ainda essa questão. Gente, vocês têm um gabarito aí da... O gabarito Esse é gabarito. B, professora. Gabarito É é letra pronome. Não pode ser, porque, olha só, e não gostou daquilo. Isso aqui é daquilo, cara. Não tem como ser, não, gente. Desculpa, mas é pronome. Esse gostou daquilo que comeu. Isso aqui é daquilo. Não tem como ser. Outra forma, não tem. Eu estou tentando até raciocinar para procurar alguma coisa, mas não consigo. A letra B fala que tem um pronome. Um pronome. Pronome. E é um pronome. Então, é isso, a letra B. Que é o que está no daquilo. gabarito. Mas é o que está no gabarito. É a letra aí. B. É isso sim, gente. Vamos aguardar o que eles vão fazer, mas eu fico com a explicação que existe só um pronome, tá? Eu não Professora, consigo... todo que com função de daquilo, aquilo, ele vai ser um pronome, né? Relativo. Ele tá substituindo... Então é só você gravar assim, que aí você não confunde mais com conjunção. Mas não pode gravar muito assim, não, porque você tem que entender que a conjunção ela tem muitas funções, entendeu? E tem muitas conjunções. Mas, sobretudo, eu entendo que a conjunção integrante ela introduz uma oração, né? Ela vai introduzir uma oração subjetiva, ou uma objetiva direta, ou uma objetiva indireta, ou uma positiva, ou uma predicativa, ou uma completiva, mas ela vai ter a função de isso, né? Não gostou de quê? Né? Disso, isso, né? Aqui não é o caso. Ele não gostou daquilo, entendeu? Professora, mas aí quando fala daquilo, né, que seria esse do, não é isso que está substituindo? Correto? Eu vou explicar de outra forma. Olha só, ele comeu o quê? Ele comeu o quê? Aquilo. De que ele não gostou? Daquilo. Entendeu? Tá. Entendi. E esse que vem depois do do, seria o quê? Ele é um pronome, gente. Um pronome relativo. Esse do que comeu é daquilo que comeu. Não tem outra forma. Então não são 2 pronomes? Então, isso que eu ia estaria falar, errada, são 2 segundo pronomes? esse pensamento. Não, porque é o do, olha o só, do daquilo. aqui no meu material está dizendo que existe um pronome na frase.
É isso que está Então, na prova de pois vocês? é, mas é isso que nós estamos falando. Por quê? Porque o D mais O seria daquilo. O que seria um pronome relativo? Então, são Não, o dois. D mais O não é o daquilo. É o do que é o daquilo, gente. Ué, gente, do Ai, que eu não tô entendendo não mais nada. gostou do que comeu, do que. Não, o do pronome- que... Olha só, O gente. pronome que substitui Peraí. daquilo. Olha só, o do mais que é o daquilo, gente. Daquilo. Toda essa parte do Ele não professora. gostou. Para mim era ele só o não- D mais O. Esse O Olha seria só- O, seria não, aquilo. E olha não só. do o quê? Olha só, Mas aí ia Rodrigo. ficar, não gostou daquilo, comeu? Aí a gente teria que colocar outro quê? É isso que eu não tô entendendo, porque se o do mais o quê é daquilo, aí Não, sim gente, completar. olha só, o daquilo, ele está dentro disso. Não gostou do que comeu, não gostou daquilo, o qual. É como se esse que, ele recupera esse do aí, que é o daquilo, entendeu? É um pronome relativo que recupera dentro desse do aqui. É como se eu recuperasse do meu antecedente. Entende? Ô, professor, eu entendi que o que é como se ele estivesse recuperando o do, porque se você tirar o que, você não vai conseguir botar ter uma coerência na frase. Isso então, aí! Entendeu? Aí foi necessário botar o que. Só que esse do que é como se ele fosse junto. Então, ele fica como se fosse um pronome só. Mas é isso, gente, daquilo. Não gostou do que comeu, daquilo que comeu. Daquilo qual comeu. Comeu o quê? Ele comeu daquilo. Ele comeu daquilo ali. Inverte, ele comeu daquilo. Ele não gostou daquilo que ele comeu. Está percebendo, gente? Sim ou não? Olha só, ele comeu de quê, gente? Sim, professora. Daquilo ali. Ele não gostou daquilo que comeu. Comeu daquilo ali e não gostou. Ele comeu daquilo ali e não gostou daquilo. Percebeu? Daquilo. Eu comi do bolo. Que eu não gostei. Entendeu? Daquele bolo. Daquele bolo. Não gostei daquilo daquele ali, bolo. daquilo. É. Isso aí. Só tem um pronome, gente. Eu enxerguei assim, mas eu achei que eu estava errado, eu acertei. Não, está certo. Eu acertei. Eu botei isso aí, essa questão, marquei letra B. É como se ele não gostou de quê? Alguém botou aqui no chat, ele não gostou disso. Disso. Como Não se é fosse... disso, é daquilo, gente. Não é disso, É daquilo. não. Alguém botou no chat aqui disso. Disso seria o objeto indireto. É daquilo, gente, pelo amor de Deus. Gravem que é daquilo. Eu comi daquilo e não gostei. É como se eu tivesse comido daquilo e não tivesse gostado daquilo ali. Uhum. Tá? Alcançaram? Ou ainda vocês ainda estão confusos? Vai gerar dúvida para sempre, porque a gente ouve Todo mundo questionando. Mas tudo bem. Mas sabe Eu por ainda quê? estou meio confusa ainda, eu confesso que eu estou meio confusa. Mas eu tudo bem. entendi. O pensamento é coerente. Quem falou que está confusa, preste atenção numa coisa. Você comeu daquilo ali. Uhum. Você comeu daquilo e não gostou. Até aí tudo bem, eu entendi, professora. Sendo que, assim, a senhora falou que esse daquilo é a junção do do mais o quê, correto? É. Aí, quando a gente vai ler a frase toda, né, que fala não gostou daquilo, aí eu teria que colocar um outro quê aí para Não. O quê? O aquilo, esse do aí, é o aquilo. O que ele retoma isso aí. Uhum. Não gostou do quê? Daquilo que. Esse do é como se fosse aquilo. Ele não gostou daquilo. Aquilo que ele comeu.
O que ele retoma. Então, e se ele retoma, ele não seria um pronome relativo, esse que? Se referindo a daquilo? Não, ele é pronome. Não. Ele é um pronome, sim. Ele é pronome. Ele é um pronome. Ele é um pronome relativo, sim, que retoma o antecedente. É porque é como se fosse uma construção única. É como se o que retomasse o termo anterior. Se eu falar assim, olha, eu comia daquilo ali e não gostei. Agora, se eu falo assim, ó, eu não gosto de que você chore. Eu não gosto de quê? De que você chore. Não é isso? Sim. Tem dois sujeitos aí, não tem? Sim ou não? Eu não gosto é uma oração. Sim. Bárbara, você não gosta de quê? Aí eu vou responder de que você chore ou de que ele chegue atrasado. Não é isso? São duas orações. Sim. Agora tenta fazer isso nessa oração aqui, ó. Tá. Tenta ver aí. Não dá. Dá para fazer isso? A população, não. Só um minutinho, olha só. A população do país não gostou. Não gostou de quê? Daquilo. Daquilo que comeu. Quem comeu? Quem comeu, gente? A população, o sujeito é o mesmo. Vocês estão percebendo? Eu retomo só o aquilo. É diferente de uma objetiva indireta. Conseguem perceber? Sim ou não? Professora, pode seguir, que essa questão para mim tá muito além do meu entendimento. Mas olha só, quem está... Rodrigo, que é professor aí de língua, conseguiu perceber a diferença de uma objetiva indireta e conseguiu entender que essa oração ela tem o mesmo sujeito e ela retoma um termo antecedente? Você consegue perceber? É a população do país. O sujeito correto. O sujeito é um isso, só. gente. Sim. É um só. Poderia botar assim, ó, a população do país comeu e não gostou daquilo. Exatamente. Não poderia? Poderia. Sim. A população do país comeu e não gostou daquilo que, né, daquilo. Por isso que só tem um pronome. Entendeu? Só tem um sujeito, cara. Não tem dois sujeitos. Como é que eu vou transformar isso aí em objetiva indireta? Não tem fundamento. Não, mas eu entendi que não é uma conjunção integrante. Isso eu percebi. Não. Agora, o que eu fiquei na dúvida foi se eram dois pronomes ou se era um só. Se era aquilo e o que, no caso, a letra O, Não. no caso, o do e o que fosse o pronome relativo, ou se isso tudo é, na verdade, um pronome só. Eu fiquei pensando nisso, entendeu? No demonstrativo e no pronome relativo. Olha só como ela inverteu a frase. Vou botar aqui, ó. A população comeu. A população do país, né? A população do país comeu e não gostou daquilo. Olha aí. A população do país comeu e não gostou daquilo. Daquilo que? Daquilo que? Comeu. Daquilo que comeu. Perceberam? Só tem uma coisa aqui que é o daquilo. Ô, professora, eu acho que a confusão que estão fazendo é porque querem classificar o do e classificar o que. Não pode.
Só que o do que você não escreve junto. O do que você escreve separado e ele é uma coisa Exatamente. só. Então, por isso ele é um Exatamente. pronome. É um pronome. Daquilo que comeu, é isso aí. Pronome Fechou, gente? Será que vai Eu já ser tinha a gente... entendido já. Sim. Beleza. Só do porquê que eu não entendi, que é uma aí que, meu Deus, vou nem perguntar. Vamos lá. A gente está vivo, isso que importa. E o Rodrigo apareceu para brilhantar a aula hoje. Que vergonha. Olha, eu nem gosto de português, e só errei 2, eu estou até satisfeita. Aí, Mas viu? não, eu sou professora de matemática, não tem nada a ver com português. Ah, mas foi Mas bem, então. Você foi bem. Vamos lá. Foi bravo. Em os esforços para conquistar o público boliviano, incluíram oferecer temperos e lanches típicos. Os verbos destacados encontram-se respectivamente no... Gente, primeira coisa, para ser imperfeito do subjuntivo, tinha que ser terminado em SSE. Se eu falar se tu falar seis, essa é a terminação do imperfeito do subjuntivo. Eu até já dei aula disso. Lá em Nova Iguaçu, agora, quando eu voltei em verbo, eu coloquei isso no quadro. Quem estava lá assistiu, né? Está mais do que sabido que isso não é terminação de imperfeito. Né? A segunda também vem falando em imperfeito do subjuntivo. Impossível. Pretérito perfeito do indicativo. Nós falamos sobre pretérito perfeito do indicativo. O que é o pretérito perfeito do indicativo? É uma ação concluída no passado. Se eu digo que eu viajei e aquela ação foi concluída. Se eu digo que eu cheguei e a ação foi concluída. Lembra que eu falei? Agora, se eu digo assim, quando eu era criança, eu viajava muito. Isso significa que eu fazia continuamente isso. É como se fosse uma ação que durasse no passado. Né? Então, todo mundo entendeu a diferença de pretérito do indicativo, pretérito perfeito, que é uma ação que ela ocorre e é finalizada, fechada, que é o caso de incluíram, né? Eles incluíram e acabou. Incluíram e acabou. Eles não incluíam, porque se eu digo que eu incluía, significa que todo dia eu incluía um pouquinho, né? Eu incluía sempre o nome dele na lista na lista da festa. Isso significa que eu sempre fazia o quê? Incluía, era uma ação que continuava. Isso seria o pretérito imperfeito. No perfeito, eu tenho uma ação que se encerra. Ok até aí? Ok. Sim. Ok. Beleza. Quando eu falo de infinitivo, né? O que é um verbo no infinitivo? Oferecer é um verbo que está no infinitivo o quê? Ir, né? Termina assim. Isso, Nessas falar, terminações. cantar, oferecer. Estão em que tipos de infinitivo? Terminado em er. Então, eu errei essa questão. Eu errei porque eu não sabia a diferença do que era pessoal e impessoal. Eu errei essa questão. Rodrigo, o que você marcou nessa? Eu marquei letra D, infinitivo impessoal. Exatamente. Por quê, gente? Eu não sabia, não. Olha só, se eu digo que o verbo está no infinitivo, o que é um verbo no infinitivo? O verbo no infinitivo ele tem pessoa? Ele está flexionado em alguma pessoa? Não, ele não tem pessoa, gente. Se eu falo assim, falar, vocês vão me perguntar, Bárbara, tá doida? Quem fala? Falar. Está no infinitivo, Agora eu sei. Pessoal. A partir do momento que tem uma pessoalidade, ele tem uma pessoa do discurso. E aí eu vou ter que flexionar, porque se eu digo eu falo, está o quê? Na primeira pessoa. Então, está flexionado de forma o quê? Pessoal. Eu tenho uma pessoa ali naquele discurso. Eu não sabia, não, professora. Não vou errar mais, não. Professora, se estivesse assim, para eu oferecer estaria no infinitivo pessoal, correto? Entendi. Mas eu aí não sabia, diferente, olha só. Para eu oferecer. Quem vai oferecer? Eu vou oferecer.
Mas você tem uma pessoa ali, desse É. verbo. Aí é diferente. Sim, Não foi burrice Tá? mesmo, entendi. Sim. sabia não. Beleza. Essa aí vai ser outra polêmica, hein, professora? Porque, ó, É a letra D, professora, a É questão? a letra D. letra D. O gabarito tá D, gente? Eu tenho alguma discordância D. do que eu disse? Tá, beleza. Essa aí é que é um problema, essa 7 aí. Vamos lá. Por que não existem lojas do McDonald's na Bolívia? Assinale a opção correta quanto à pontuação e ortografia da frase acima. Por que lojas do McDonald's na Bolívia não existem? Gente, primeira coisa, a frase ela tem uma ordem, não tem? Toda frase ela tem uma ordem, não é isso? Se eu desloco um termo na frase e tiro da ordem, eu tenho que colocar vírgula. Qual é a ordem? Sujeito, verbo e complemento, não é assim? Hein, gente? Não é assim? Sim, na ordem é. Isso é uma questão. A segunda questão é a questão do porquê. Porque o porquê, se ele vai iniciar a frase, ele tem que iniciar a frase como? Separado. Exatamente, separado. Se o porquê ele vai terminar uma frase interrogativa, ele tem que estar separado e com acento. Se o Aí porquê... a letra B eliminou. Calma. Se o porquê ele é uma conjunção causal, né? Ele tem que estar aí o quê? Junto. Porquê? Motivo. Se é o porquê, é o motivo. E se é um porquê que é a mesma coisa pelo qual, ele é separado e sem acento. Não é isso? É a regra do porquê. Certo, Rodrigo? Certo. Tá, beleza. Vamos. Aí ele vem falando de pontuação. Ou seja, primeiro, quando ele fala de pontuação, ele quer saber se você sabe empregar a vírgula com o elemento deslocado. E ele quer saber como que você vai escrever esse porquê. Se o porquê no início você vai usar no início da frase, se você vai usar no final, você tem que saber usar. Então, eram duas coisas aqui, tá? Vamos para a primeira alternativa. Por que lojas do McDonald's na Bolívia não existem? Isso está até incoerente, né? O na Bolívia está deslocado. Aí teria que estar entre vírgulas, é isso? Está deslocado, tá deslocado. O verbo está lá no final, separado, né? Porque lojas do McDonald's na Bolívia não existem. Se eu desloquei, eu teria que ter vírgula aqui, não teria? Não teria, gente, na Bolívia, porque ele é um adjunto adverbial de lugar. Se ele está deslocado na frase, eu teria que ter vírgula. Eu tenho vírgula aí? Professora, Não. Fala, professora, Rodrigo. mas assim, o que acontece? Nós sabemos que se tiverem dois termos, não existe aquela obrigação. Eu acho que a pessoa que fez a questão, ela tinha isso como obrigação de colocar isolar no caso de serem dois termos. Mas, na verdade, a obrigação é com 3, né? Então, depende da banca. Pois é, nesse caso, a pessoa Depende da banca. Eu olhei assim, acertei, mas na verdade eu fiquei assim, fiquei na dúvida justamente por isso, porque não seria obrigatório. Mas aí depois eu fiquei pensando, achei melhor marcar. Entendeu? Marcar. Olha só, a gramática não diz que não é obrigatório, não, tá? Não diz, não. A gramática, quando você desloca, você tem que botar vírgula. Se fosse Isso um termo aí, só, teria obrigação de colocar vírgula? Eu teria obrigação de botar a vírgula. Se eu desloco um termo, eu tenho que botar a vírgula. Se eu tenho um adjunto adverbial deslocado com 2, eu tenho que botar a vírgula. Não é esperar ter 3 para usar a vírgula, não. Com 2 eu já coloco a vírgula.
Ok. Tá? Aí, bom, já não tem aí a vírgula. Então, aí tudo bem, vamos para o segundo. Na Bolívia, vírgula, ok, porque o adjunto adverbial está deslocado. Não existem lojas do McDonald's, por quê? Cadê o acento? Cadê o acento? Não tem o acento. Porque em final de frase interrogativa tem que ter acento. Não tem. Então, essa daí também não podia ser. Vamos para a letra C. Na Bolívia, não existem lojas do McDonald's. Por quê? Por quê? Tá tudo certo aí, ó. Tá tudo certo, gente. Na Bolívia, adjunto adverbial de lugar deslocado, vírgula. Não existem lojas do McDonald's? É uma interrogação. Vírgula. Por quê? Vírgula. Tá tudo certo aí, gente. Ô, Bárbara, mas esse porquê ele estava na prova? Eu estou fazendo a pergunta porque no nosso material não está constando esse porquê. Ele tá na prova aqui, ó. Olha aqui o porquê aqui, ó. Olha aqui o porquê. Não, é porque pelo menos no material que eu imprimi não está esse porquê aí depois. Entendeu? O meu também tá faltando. Porque a menina errou. A menina errou. E eu que vi na hora dela digitar, ela errou. No material que vocês receberam em PDF, conserta aí. Porque quando chega o material para mim, eu olho todo o material. Reviso tudo. E eu vi que estava errado, porque eu já vi que não fazia sentido. Aí eu fui olhar a prova. E aí eu vi que na prova estava certo. Na letra C, é como está aqui, ó. Vocês estão conseguindo enxergar a tela? Não. Ué, não? Tá pequenininho para mim. Eu estou conseguindo enxergar. Eu também. Pequenininho? Não está conseguindo enxergar? Deixa eu aumentar aqui. Vê aí se melhora. Ah, não. Deve ser porque é no computador. Não aparece não para mim, não. É só você dar um zoom no teu computador. Não consegue dar um zoom e aumentar? Estou tentando, mas não consigo, não. Ó, é na Bolívia, a letra C é na Bolívia, vírgula. Não existem lojas do McDonald's, vírgula. Por que separado e com acento, vírgula no final? Consertou aí? Peraí, só um instantinho. Lojas do McDonald's, aí tem um ponto de interrogação. Não existe esse ponto, né? Existe o ponto de interrogação depois de McDonald's. Aí depois vem por que separado, com letra maiúscula e com acento. Ah, tá. Gente, quem acertou qual que foi o gabarito mesmo? Letra C. Letra C, né? Quem marcou a letra C, gente? Quem acertou essa questão? Eu acertei, professora. Ó, estão me perguntando aqui se na Bolívia é um adjunto adverbial de lugar. Quem me perguntou aqui no chat, na Bolívia é um adjunto adverbial de lugar. Professora, uma pergunta. Na letra B, depois de McDonald's... Pode falar, pode falar. Na letra B, depois de McDonald's, deveria ter uma vírgula antes do porquê aí? Também seria um outro erro ou não? Olha só, é uma construção ruim. Por quê? Na Bolívia não existem lojas do McDonald's. Por quê? Você tem a construção, ela vai continuar errada porque não tem o acento. E se você não coloca vírgula e fica dessa maneira seguida, como está aqui, não existem lojas do McDonald's. Por quê? Seria por qual motivo? Não, eu entendi, deveria ter o acento, eu entendi isso tudo. Só que quando eu estava fazendo a prova, eu achei esse outro erro, não sei se foi coisa da minha cabeça, foi que deveria ter uma vírgula ou algum ponto aí antes, mas não, estaria correta do mesmo jeito, mesmo com acento. Professora, eu também fiquei na dúvida. Olha só, eu posso sim colocar uma vírgula, tá? Eu posso falar na Bolívia, adjunto adverbial, deslocar.
Não existem lojas do McDonald's, uma oração, vírgula. E aí, por último, eu faço a minha interrogação. Depois da vírgula, eu posso. Ah, Isso tá. Era não, isso não que eu queria tem. saber. Pode botar a vírgula. Mas o erro, É o eu não posso acabar essa interrogação com esse porquê aqui. Aham, entendi. Entendeu? Era atrás disso que eles estavam indo. Também. Professora, então depois do porquê Tá bom, tem algum obrigada. acento? Oi? Depois desse porquê ficou algum acento? O ponto de interrogação ou não ficou nada? De onde você está falando? Da letra B? Da letra C, da letra C. Da letra C é porque separado com acento no Sim, final. mas E interrogação. Interrogação, né? Isso. Obrigada. Vamos lá, alguém... deixa eu ver qual é o nome da pessoa que está falando aqui comigo, a Letícia. Então, vamos lá na letra D. Por que na Bolívia não existem lojas... Gente, porque na Bolívia está deslocado, tinha que ter vírgula aqui. Letra D teria que ter vírgula aqui, ó. Se está deslocado, tem que ter a vírgula, gente. Isso aí é normativa. Conseguiram entender? Como é que ficaram? Rodrigo, você acertou essa questão? Quem mais acertou essa questão? Penha, Joyce, Lu, o pessoal todo que está por aí. Essa foi o meu erro. Oi? Essa foi o meu erro. Ah, Joyce não fez. Rodrigo errou isso? Essa foi meu erro, foi. Ah, Rodrigo, vou dar na tua cabeça. Não pode, amigo. Enrolei, Por que você errou? Você se enrolou com o que aí, Rodrigo? Pois é. Eu fui lá na... Ah, eu tô com vergonha. Eu marquei a letra A. Mas deixa, tudo bem. Por que Marquei a letra A. lojas do McDonald's na Bolívia? Mas aí, amigo, Porque eu achei que não tinha obrigação. Tem, Rodrigo. Em qual gramática que tu leu que não tinha? Deixa eu pegar meu... Porque para mim sempre foi a partir do terceiro termo. A partir do terceiro termo. Isso Terceiro tem depende, obrigação. não, isso depende da banca. Muitos Ó, professores Esse ano falam seria isso opcional. Ai, que triste, acabei de ver. E eu já vi também textos com apenas, por exemplo, quando tem um advérbio só, ou quando tem só dois termos, não ter vírgula. Por isso que eu acabei de pegar minha gramática do Segala aqui, e ela estava assim, ó, gente. Dobrar, ai, que dó, gente. Guardada com uma dobra. Se você soubesse como é que está a minha do Segala, está destruída. Ah, não. Fiquei até triste. Mas eu tenho agora. outras. Aí Eu tenho o maior carinho com o livro. Eu também tenho. Maior cuidado. Um minutinho só. Mas Que eu quero esse é o que... Porque veio para mim de segunda mão, aí realmente... já veio de segunda mão. Sim, mas os que eu tenho, né, meu mesmo... Porque tem que cuidar, né? É importante. O pestana, eu guardo, tenho direitinho. Sim. A do banho também. A do banho? Isso aí você tem que guardar do lado esquerdo do coração. Sim, com certeza. Eu tenho a do lado Brechado esquerdo do peito. e tenho a do Silveira Bueno também. Cheio de gramática, você está com mais gramática do que eu, gente. É para poder estudar a específico, justamente. Espera aí. Só um minutinho, eu quero pesquisar um negócio aqui. Que agora... Só um minutinho. Explicativos. Para separar adjuntos adverbiais. Eis que, aos poucos, lá para as bandas do Oriente, então, para separar,
os adjuntos adverbiais. O adjunto adverbial, quando breve, pode dispensar a vírgula. Pode, né? Ele diz que pode. É isso. É. Mas ele diz que pode, mas não pode. Essa que é a realidade. Ele Mas diz agora que pode. uma dessas. Até com É por isso que eu não falo assim, sabe, que não tenha vírgula. Eu continuo arriscando no tradicional. O adjunto adverbial, se ele está deslocado, gente, coloca vírgula. Né? Mesmo que seja um termo só, né? É um termo só, a gente nem por exemplo, com a ajuda do amigo, ele conseguiu sobreviver. Com a ajuda do amigo, vírgula, né? De que forma? Com a ajuda do amigo, imenso Nesse também. caso, esse. Sinceramente, não sei o que fazer. Sinceramente, vírgula. Não sei o que fazer. Tem que colocar. O sinceramente, eu não colocaria, mas se você reparar aí, o na Bolívia é mais de um, né? São 2. Sim. Entende? O problema é que, se vocês da área ficam confusos, a Camille está falando. É assim, eu não estou confusa não, tá, Camille? Eu estou bem certa de que a adjunto adverbial deslocado tem vírgula depois. Bárbara. Mas a confusão é porque o Segalo escreve uma coisa, o Bechara escreve outra, o Celso Cunha escreve outra. O problema é que a gente não tem uma coisa padrão entre os autores das gramáticas, tá? Não é uma coisa engessada, só para deixar claro. Eu sempre falo para o meu aluno, adjunto adverbial deslocado com mais de um, bota vírgula. Tá? Então, assim, não é uma questão de confusão. É uma questão de que os autores, eles têm opiniões diferentes, e aí é complicado, né? Mas o que eu ensino para os meus alunos? Tem mais de um dentro do adjunto adverbial e está deslocado, bota vírgula. Eu vou colocar para sempre agora. Isso aí. Vamos lá. Até porque, né, Bárbara, se fizer pergunta, você vai ver que precisa, ó. Porque nas lojas do McDonald's. Qual loja do McDonald's? Aonde? Qual local? Na Bolívia. Aí entra. Sim. Vamos lá. Questão de número 8. Em Santa Cruz de La Sierra e Cochabamba também receberam filiais. É correto afirmar que... Gente, eu sempre ensino para os meus alunos nas aulas, né? Quem foi aluno, Rodrigo foi meu aluno, a Penha, Lu, tem uma galera aí, né? Que estava lá em Morro Agudo, que fez aula em Nova Iguaçu, fez aula online. Achem primeiro o verbo, porque o verbo ele é bíblico. Achou o verbo? Faz a pergunta para o verbo, né? Quem receberam filiais? Quem receberam filiais nessa frase aí? La Sierra e Cochabamba. Cochabamba. Você está me respondendo que duas coisas receberam filiais, né? Isso significa que eu estou diante de um sujeito que ele é composto. Né? O que é um sujeito composto? Só para recuperar aqui rapidinho. Sujeito composto é aquele que tem 2 núcleos. Né? Se eu digo que Bárbara e Mariana saíram, quem saíram? Bárbara e Mariana. Sujeito composto. Não é isso? O que é um núcleo? O que é um núcleo do sujeito? O núcleo é a parte principal do sujeito. Porque se eu falo assim,
A Bárbara e a Mariana saíram. Sujeito é composto, não é isso? A Bárbara e a Mariana. Agora, qual é o núcleo? Bárbara e Mariana. São somente os nomes. Não é isso? E aí, dentro disso, a gente vai fazer a questão. O núcleo do sujeito é Santa Cruz de La Sierra? Se eu estou falando de um sujeito composto, o sujeito composto tem 2 núcleos. Só se o sujeito fosse simples, que ele teria um núcleo só. Se eu digo Bárbara saiu, o aluno foi aprovado, quem foi aprovado? O aluno. Sujeito simples, um núcleo só. Aluno. Agora, se eu falo o aluno e o professor corrigiram a prova. Quem corrigiram? O aluno e o professor. Quais são os núcleos? Aluno e professor. Beleza. Então, o núcleo do sujeito, nesse caso aqui, é Santa Cruz de La Sierra? Não. Eu tenho 2 núcleos. Teria que ter 2 núcleos. Santa Cruz de La Sierra e Cochabamba. Então, já sei que a minha letra A está furada. A minha letra A está furada. O sujeito é composto? Sim. Sim, o sujeito é composto. Beleza, então já achei a minha alternativa. Todo mundo acertou essa, gente? Sim. Essa, para mim, foi a mais fácil. Essa estava bem fácil mesmo, bem dada, né? Tem alguém falando no chat aqui. Sim. Só para saber, o também seria o quê? É adjunto também? Adjunto? Também receberam filiais. Deixa eu ver aqui a função. O também, ele é um termo inclusivo aqui, né? É a palavra denotativa, né? Mas ele é um termo aqui nessa frase que ele traz uma inclusão. Palavra denotativa de inclusão. De inclusão, porque olha só, Santa Cruz de La Sierra e Cochabamba também receberam filiais. Significa que eu estou incluindo aí também, né? Também receberam. É um termo de inclusão, tá? Quem perguntou? Camille. O adjunto, né? Eu vou ter um adjunto quando eu vou ter uma circunstância, tá, Camille? Adjunto adverbial, ele vai trazer uma circunstância. Eu posso ter uma circunstância de lugar. Eu posso, por exemplo, eu matei com a faca. Qual foi a forma, né? Ou qual foi o instrumento? Então, eu tenho circunstância, eu tenho aí de modo, eu tenho de lugar, eu tenho de tempo, eu tenho de afirmação, né? Se eu digo, eu vou à festa, sim, né? Um advérbio de afirmação. Eu tenho de negação. Agora, o também, o que eu vejo sobre o também é que ele é um termo de inclusão. Tá? Ficou claro, Camille? Ficou assim, agora que você falou que é uma circunstância, aí eu olhei e falei, não tem como. O advérbio, ele traz, o adjunto adverbial, uma circunstância para o verbo. Né? Se eu digo assim, eu corri rápido, eu corri rapidamente, né? Foi a forma como eu corria. Eu cheguei cedo, mas eu poderia ter chegado tarde. É uma circunstância que marca um tempo. E o também, ele não marca isso, né? Mas ele tem aí um sentido de quê? De inclusão, né? Vamos lá.
questão de número... Então, essa foi tranquila, né? Questão de número 9. O plano econômico naufragou na Bolívia, assim como afundou o McDonald's. A expressão em destaque é uma oração. Bom, vamos lá. Adverbial causal não é, porque teria que ter uma causa aqui, né? Um exemplo. Como choveu, eu não saí. Eu não saí por qual motivo? Por causa da chuva. Então, teria que ter um motivo. Não pode ser causal. Coordenada sindética aditiva, eu teria que ter uma adição, né? Eu fui à praia e surfei, né? Eu estou adicionando na ida à praia, eu fiz mais alguma coisa que foi surfar, né? A adição ela adiciona, né, uma ideia. A explicativa, né, ela vai trazer aí um sentido de explicação, que a gente também não encontra nessa segunda oração. O que a gente encontra aqui é uma comparação, né? O plano econômico naufragou na Bolívia, e, da mesma forma, né, comparando, afundou o McDonald's. Todo mundo marcou comparativa ou alguém não marcou comparativa? Eu errei essa, professora. Eu coloquei como aditiva, porque eu lembro que em algum lugar eu vi que o assim como também tem valor de adição, né? Então, assim como também. Você falou bem agora. Assim como também. Então, tem que ter o também junto. Aqui não tem também. Você está vendo também aqui? Não, não estou. Mas então ele só pode ser com valor aditivo se tiver o também. Teria que ter o também, porque o também ele não tem um sentido inclusivo. Aham. E não tem o também aí. Se você for por esse raciocínio de gravar a conjunção, né, o assim como ele não é das aditivas, né? Professora, será que esse assim como a gente vê muito mais numa fala informal e o assim como num texto escrito ficaria realmente como comparativa? Eu diria assim, eu não posso afirmar que é num texto escrito. Eu posso te dizer que habitualmente a gente não fala assim. A gente vê mais essa comparação na escrita, mas eu posso achar alguém que fale assim, mas não é o comum, não é o habitual. Porque quando você vai adicionar ou comparar, o que você usa normalmente? Você usa o "e" para adicionar, né? O "e", a conjunção aditiva "e", que ela é muito comum. E quando você vai comparar, você usa o quê? O "como", né? Ela era louca como a tia, né? Ele acertou tudo na prova, como Rodrigo também acertou. Não é isso? Eu teria uma comparação, mas ninguém fala assim. Quando você vai comparar, você usa mais o como. O que para mim, acho que dificultou essa questão, e acredito que para vocês também? O assim. O plano econômico naufragou na Bolívia, como afundou o McDonald's. Quando eu coloco assim, traz essa questão instável na cabeça. Vocês tendem a fazer essa questão da adição. Mas o que eu entendo aqui é que, da mesma forma que o plano econômico naufragou na Bolívia, né, foi a forma que também afundou o McDonald's. Professora, eu comparo.
Uhum. né? Não poderiam as duas estarem corretas, no caso a letra B e a letra C, porque fica meio assim, sem entender ao certo. Letra D, que é comparativo. Não é C, não. C é explicativo. Não pode. Não, Eu B não- e a D, no caso, que eu fiquei na dúvida entre essas duas durante a prova e acabei marcando a letra B, né? Porque eu fiquei Não. muito confusa. O plano comum, o plano econômico naufragou na Bolívia. Da mesma forma, da mesma maneira, né? Assim como é uma comparação, afundou o McDonald's. Eu comparo. Da mesma maneira que ele naufragou na Bolívia, né? Foi a maneira que ele afundou o McDonald's. Eu tenho uma comparação aí. Eu não estou adicionando o plano econômico naufragou na Bolívia e afundou o McDonald's. E afundou o McDonald's. Eu acho que eu vejo aqui uma comparação. Eu vejo que o plano econômico naufragou, não deu certo na Bolívia, e, da mesma maneira, ele afundou o McDonald's. Da mesma forma, afundou. Eu vejo uma comparação. O que você marcou, Rodrigo? Vocês marcaram comparação ou adição? Eu marquei comparação. Eu marquei como comparação, mas, sinceramente, eu fiquei muito na dúvida. Mas eu marquei meio que na intuição, entendeu? Mas foi sorte. Foi pura sorte, porque fiquei na dúvida. Mas eu entendi agora. Olha... Eu entendo que, assim, o McDonald's está dentro da Bolívia. Assim como a Bolívia foi naufragada, a McDonald's também afundou, assim como uma coisa, a outra. E parece até uma consequência, né? Porque o McDonald's está dentro da Bolívia, mas eu sei que não é, tá? Eu sei que não é. Mas aí eu fui e marquei a letra D. Eu acho que ele quis comparar a maneira. O plano econômico, ele não deu certo na Bolívia, né? E também não deu certo da mesma maneira para o McDonald's. Tem uma comparação aí, entendeu? Do país com a rede de fast foods, entendeu? Existe uma comparação entre uma e o outro. O plano econômico não deu certo no país, da mesma maneira, comparando também, afundou o McDonald's. Conseguiu entender, Camília? Parece até um tanto quanto, parece o plano econômico naufragou, tanto na Bolívia quanto afundou o McDonald's. Mas parece um pouco uma comparação. Foi disso que eu marquei. É a comparação, mas Entendeu? comparação. Marquei. Se eu falo assim, a aluna é tão inteligente quanto o professor. Eu não estou comparando? Tanto quanto. Tanto quanto? Tanto Sim. quanto eu estou comparando também. O plano econômico naufragou na Bolívia, tanto quanto afundou o McDonald's, tanto como afundou o McDonald's. É uma comparação, não é uma adição. Eu estou comparando as duas coisas. Sim, sim. Mas confesso que eu fiquei muito na dúvida na hora da eu também fiquei. Eu fiquei horas para marcar a letra B ou a D. Porque a gente acaba usando. Assim, mas olha só, a adição, gente, você adiciona uma ideia. Eu não estou adicionando uma ideia, eu estou falando de um plano econômico comum a duas coisas que aconteceram. Por isso estão sendo comparadas. Entendeu? Eu não estou adicionando Alessandra, uma ideia. Se o assim como tivesse escrito também, aí seria aditivo? Por exemplo, o plano econômico naufragou na Bolívia e também afundou o McDonald's.
Se você tirasse o assim como e O colocasse assim o como? e, o plano econômico naufragou na Bolívia e afundou o McDonald's. Aí você estaria trazendo, você estaria adicionando, né? Colocando a conjunção e. Só que dessa Entendi. forma, como está escrito aí, você não está adicionando, você está comparando, porque o como ele é um conector comparativo. Né? O tanto quanto, o como, são todos conectores adverbiais comparativos. Mas ainda que você não gravasse isso, o que você teria que ter na ideia é que eu estou falando de um plano econômico, né, que da mesma maneira que ele naufragou na Bolívia, ele afundou o McDonald's. Eu tenho tanto quanto uma coisa a outra. Eu tenho uma comparação. Duas coisas assim, ó, acontecendo ali, sendo comparadas. Conseguiram entender ou não? Eu consegui, mas olha só, eu vou fazer uma pergunta porque eu estou com dúvida e eu vou perguntar. Pergunte. Eu fiquei com dúvida dessas nomenclaturas, da diferença de subordinada para coordenada. Foi isso que aí o que eu fiz? Eu tirei isso e fui só para o finalzinho. Vamos lá. Olha só, quem está falando? Quem está falando? Elisângela, você assistiu aula? Você teve aula? Aula de oração, não? Sim. Teve aula? Aham. Peguei um pouquinho da sua online, mas foi gravado. Tá, você não assistiu no ao vivo. Vamos lá. Não. Uma oração subordinada, ela é uma oração que, sintaticamente, ela é dependente da outra. As orações coordenadas, não, elas são independentes. Vou te mostrar isso escrevendo aqui. Olha só. Se eu falo assim, é preciso que ele durma. Né? Eu tenho dois verbos. O né, é preciso, e durma na outra oração. E tem o que é uma conjunção integrante que está introduzindo a segunda oração. Eu vou separar aqui a minha oração. É preciso é uma oração, que ele durma é outra oração. Né? Só que elas são dependentes uma da outra. Quando eu separo, a minha oração principal é preciso, você vai me perguntar assim, o que é preciso, Bárbara? O que é preciso? O meu sujeito está lá na outra oração. Que ele durma é preciso. É preciso isso. Isso é uma subordinação. Uma oração ela fica ligada à outra, a primeira, por subordinação, porque senão não faz sentido. Ela exerce a função de sujeito da primeira oração. No caso da oração subordinada subjetiva. Porque eu tenho aí, são 6 tipos de orações subordinadas. Na oração coordenada, que são 5 tipos, é diferente. Se eu falo assim, eu ia sair, mas choveu. O aluno estudou muito, contudo, não foi aprovado. O aluno estudou muito é uma oração completa, independente. Uhum. Contudo, não foi aprovado é uma oração também completa, que faz sentido sozinha. Só que ela traz o quê? Uma contrariedade em relação à primeira oração. Entendi. Mas elas existem separadas. Elas não dependem uma da outra. Percebe a diferença de coordenada para subordinada? Sim. Na coordenada, eu tenho ideias que estão ali separadas, né? Só que a segunda oração ela traz uma ideia, um sentido em relação à oração anterior. Na subordinada, não. Eu fico sem sentido. Professora,
Tem Eu- um eu- macete. Fala. EK3. Fala aí. E explicativa. C conclusiva. E A3, no caso, alternativa, adversativa e aditiva. Todas essas são coordenadas. EK3. Show. O restante é tudo subordinada. Tudo é subordinado. Valeu. Valeu. Mas ele te ensina os macetes, mas depois você que lute para saber, tá? Classificar, vai Não, gravando o mas macete. Mas eu consegui Viajando. entender pela coordenada, porque se uma está completando a outra, depende da outra, eu já sei que é subordinada. Eu estava tentando Isso entender aí. dessa forma aí. Você tem que entender o efeito da subordinação. O que é uma pessoa subordinada? Ela depende da outra. Ela é subordinada à outra. Nas coordenadas, não. Eu tenho orações que são independentes, sintaticamente. Professora, eu não Fala. entendi o porquê que essa frase é subordinada. Para mim, quando eu li na hora da prova, ela seria coordenada, por isso também que me induziu ao erro de marcar a letra B. Eu não consegui entender porque ela seria subordinada. Não estou conseguindo ver essa subordinação. Eu acho que a subordinação ela está num assim como, porque ela está mostrando lá no plano isso aí. econômico. Sim, exatamente. Sim, isso aí. Olha só, se você esquece a primeira oração. Você só fica com assim como fundou o McDonald's. Assim como. Do McDonald's, né? Não vai fazer sentido. Eu acertei assim. Porque Ela eu pensei depende da outra oração. Assim Depende. como o quê? Assim como de que forma? Assim como que o que fundou? Não faz sentido. Você precisa da outra oração. Entendi. A ok. coordenada não vai acontecer isso. A coordenada você vai entender tudinho dela. E você vai ter um a mais que vai trazer um sentido em relação à oração principal. Agora, um conselho que eu dou para vocês. Camille, a outra menina que falou comigo também, não sei se foi a Jéssica, Elisângela, vocês precisam fazer aula. Tá? Porque a aula, o Rodrigo, ele acho que já teve em 2 turmas comigo, né, Rodrigo? Sim, professora. E ele me eu falou... assisti, professora. Eu assisti com o Alexandre. Professora, A Jéssica exatamente. também, que eu lembro. Com o Alexandre. Com a Alexandre, Deve ter tem que fazer dia de sábado. Porque a aula, a explicação de aula, ela faz muita diferença. Tá? Você vê uma a uma e ir mostrando. Rodrigo já teve uma prova aí que ele falou que Eu prefiro essas assim com teoria, porque exercício aula de exercício até dá, mas a de teoria é muito mais. Ela é completa. A minha aula é bem completa de teoria, tá? E assim, a teoria, você precisa da teoria para aplicar no exercício. Eu gosto de trabalhar exercício depois que eu dou a teoria. Eu não gosto de explicar para um aluno que é cru sem dar a teoria. Porque não vai, ainda mais oração. Oração você precisa ver uma a uma, senão você não vai entender. Não vai. Você não tem como decorar 5 orações coordenadas, 6 orações subordinadas e 9 adverbiais. E achar que está tudo bem. Entendeu? Você precisa de aula, precisa ter aula disso para entender isso e depois fazer o exercício. Tá? Você dá aula online aqui na Gestar? Dou aula online. Dou aula online e dou aula presencial. Online, eu gosto de também. presencial. Acho que presencial eu fico melhor. Mas eu também Aqui eu moro longe, aí fica difícil. Fiz lá em Morro Agudo, a presencial, já fiz em Nova Iguaçu. Eu fui em Nova Iguaçu, eu ia todo sábado. Eu vou agora sábado agora. Posso dar opinião de quem é aluna do online e do presencial? Oi? Posso dar opinião para quem é aluna do online e do presencial? Pode, Joyce. Não tem diferença, tá? Ela arrasa nas duas. Olha, eu prefiro. Que a Penha também tá, né? A Penha falou aqui também. Obrigada, gente. Poxa. Ela arrasa, é a melhor. Que isso. Tô até curiosa, hein?
Mas eu faço com bastante amor. É legal, porque assim, não puxando sem puxar saco, quero ficar puxando saco, não, hein? Mas assim, é o que acontece, por exemplo, tá? Dá um exemplo. A nossa professora, ela ficou com o esquema de passar para a gente, dar para a gente aula sobre a parte básica. Só que na parte básica, ela acabou passando vários pontos que nós temos na específica. Então, é interessante, entendeu? É muito interessante participar da aula dela, porque no básico você pega específico, você vai um pouco além. E eu gosto da aula online também, porque a gente não gasta dinheiro de passagem, estou dentro de casa, estou prestando atenção, estou escrevendo, estou sozinho aqui no quarto, eu posso prestar atenção, não fico com dispersões, entendeu? Não tenho que gastar um tempo para poder chegar até o local, estou aqui sentado dentro de casa, não gastei dinheiro de passagem, estou aqui assistindo a aula. E eu posso fazer perguntas quando eu tenho dúvida. Essa parte é cômoda mesmo. Entendeu? Eu Porque perco uma hora para chegar no local, 1h30, 1 hora para chegar, e eu estou aqui sentado dentro de casa e estou tendo aula. Então, para mim, eu acho que ficou bem melhor, entendeu? Para eu ter mais tempo de estudar. Dela. Já tinham falado dela, umas amigas minhas já tinham falado dela. É porque eu moro no Engenho de Dentro, estava indo para Nova Iguaçu. Entendeu? Eu moro em Pilares, eu moro perto de você, então. Você mora no Engenho de Dentro, você mora perto Eu de moro mim. no Engenho de Dentro. Eu moro em E Pilares. eu gosto da Alessandra. Aí é fogo. Eu também, Engenho de Dentro. porque eu gosto da troca, né? Eu gosto do presencial porque eu gosto da troca, mas como agora eu sou moradora de Angra dos Reis e pretendo, em nome de Jesus, voltar para casa em breve, eu também tenho que recorrer ao presencial, o online, mas eu prefiro o presencial, porque eu gosto da troca, da sala de aula. A troca é bom. Eu estou curiosa para conhecer pessoalmente. Mas o do céu não quis ainda. Vai ter, gente. O negócio é o seguinte, vai ter tudo, vai ter online, vai ter presencial, vamos avançar nisso daí que vocês têm que conseguir essa aprovação. Vamos fazer a 10ª, galera? Vamos lá, olha só, no trecho, o McDonald's de La Paz era capaz de parar o trânsito da cidade. Aos poucos, né? Porém, contudo, no entanto, todavia, são conjunções aí adversativas. Acertei essa aí também. O interesse caiu. Bom, se o McDonald's era capaz de parar o trânsito da cidade, era para o interesse cair? Claro que não. Isso é uma adversidade. Era para aumentar. Então, essa daí está dada, né, gente? Coordenada sintética adversativa. Isso aí. Tá? E aí, deixa eu dar um stop aqui. O Alessandro não está aí não, né, professora? Nem vi a Alessandra hoje. Travou? Alô? Oi? Travou só para mim? Travou, gente? Travou o quê? Não, vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Ah, tá. Eu estou aqui. Pô, cadê a Alessandra? Veja a Alessandra. A Alessandra não está mais aqui, não. Ela já saiu. Desde a hora que eu entrei que ela saiu. Ela vai me matar. Ela deu a primeira aula. Olha só, vocês conseguiram, com essa correção, vocês conseguiram entender melhor? Deu uma clareada? Sim, professora. Deu sim, professora. Deu sim. Professora, eu tenho uma dúvida, que na outra prova, eu não fiz essas 2 provas, não, mas eu em casa mesmo eu fui fazendo. E a palavra espécies, eles não consideraram como proparoxítona. Ela não é proparoxítona? Espécies. Espécies. Eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo. É o mesmo caso de cárie? Deixa eu ver aqui. Porque quando eu coloquei no Google para poder separar, eles separaram e aí parecia uma proparoxítona. Eles separaram ex, olha só, sexy e o ex eles separaram.
Aí eu fiquei na dúvida. Vamos lá. A gente tem que tomar cuidado com alguns grupos de palavrinhas. Por exemplo, cárie, né? Cárie. Cárie é acentuado por ser uma paroxítona terminada em ditongo oral. As paroxítonas terminadas em i, u, i, elas são acentuadas. Espécie é a mesma coisa, tá? Espécie é a mesma coisa. Mas, professora, não tem aquele lance do... olha o meu papo, lance. Lance, não, pode falar, fica à vontade. Mas tem... Sabe que comigo não tem isso? Tem aquela questão das proparoxítonas aparentes, né? Que está em alguns livros, não em todos, mas em alguns. As proparoxítonas aparentes, elas separam, né? Mas não é a primeira regra, não é o que é mais aceito, né? Na verdade, o que é mais aceito... Não é o que é mais aceito, tá? Quase ninguém está usando isso. Cuidado, porque eles cobram a paroxítona terminada em ditongo oral. Sim. Tá? É o mesmo caso de cárie, de história. Todas essas palavrinhas, elas não são acentuadas por serem proparoxítonas, são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo oral. Professora, então a primeira regra é da paroxítona, né? Porque tem algumas pessoas que falam que são não, usa a regra da paroxítona, tá bom? No caso dessa terminação em ditongo oral, porque é a regra que é mais usada. Vai ter gramático dizendo que é porque é proparoxítona? Tem vários livros. Não usa isso em concurso público. Ok. Tá? O entendimento hoje... Mas como que ele pode ser proparoxítona? Porque existe regra de proparoxítona, ele acaba sendo um hiato, porque acaba separando o I do E. Aí... Não, mas é proparoxítona, seria mas é independente de ser hiato. Mas tá certo. Não façam isso, que vocês vão perder questão, tá? Usem a regra da paroxítona terminada em ditongo oral. Sim. Tá, gente? Bom, vamos lá, que são 10h25. Por hoje a gente vai ficar por aqui. Vai ser um prazer para mim a gente fazer outros dias aí de aula. Não sei o que a Alessandra vai combinar, o que vocês estão pedindo. Vai vir mais concurso, acho que vai vir Nova Iguaçu, né? Aí. Nova Iguaçu, pelo amor de Deus. Então, assim, tem muita coisa para ser vista. Eu gosto muito de dar teoria com aplicação de exercício. Tá? Gosto bastante, porque aí eu faço os meus slides, se for presencial, escrevo tudo no quadro, vou tirando as dúvidas full time, sabe? E isso é muito bom, tá? Porque eu acho que eu estou vendo que vocês são muito interessados, né? Perguntam bastante, isso é ótimo. E aí a gente precisa de aula para ver realmente, por exemplo, aula de acentuação, né? E aí a gente vai ver as regras de acentuação, vai ver a questão de ato, vai ver isso tudo, tá? Então, é isso. Tá bom, professora. Foi um prazer ficar aqui com vocês, tá? Obrigado, professora. Obrigada, professora. Boa noite a todos. Um grande, uma boa noite, tá? A gente ainda vai se ver, professora. Vai sim, claro que vai. Não vou abandonar vocês, não. Tá bom. Tá? Tchau, tchau. Um beijão, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.